De que vale ficar rica nessa vida e perder a própria alma? Jesus disse em Marcos, capítulo 8, versículo 36: Pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Essa talvez seja uma das falas que mais incomoda o ser humano aqui na Terra. Porque, na verdade, todos nós somos ensinados a vida inteira a trabalhar, buscar ter uma vida confortável, até melhor do que aquela que os nossos pais nos proporcionaram. Nós sonhamos em dar uma vida melhor para os nossos filhos, diferente do que talvez a gente tenha conseguido viver no passado. A gente, ao mesmo tempo em que sonha viver coisas materiais grandes, realizar sonhos, morar numa grande casa, fazer boas viagens, a gente entra em conflito interno sobre: será que eu estou perdendo a minha alma? Será que eu não vou entrar no reino dos céus? A gente precisa tomar muito cuidado com as interpretações que a gente escuta por aí. Nesse momento, eu convido você a sempre pedir a orientação de Deus quando vai ouvir uma palavra. Porque a Bíblia tem várias falas que podem ser interpretadas de diversas maneiras. Se você chamar um grupo de 2 ou 3 amigos para discutir um versículo da Bíblia, cada um ler o versículo e depois cada um comentar, você verá que cada um vai trazer uma visão diferente. Agora imagina as milhares de pessoas que tem hoje interpretando a Bíblia. Vários pastores, padres e diversos líderes de diversas religiões. E muitas vezes a gente ouve algo de alguém que está num púlpito, num palco, no altar, e a gente acha que essa pessoa trouxe uma verdade absoluta. A gente precisa tomar cuidado com as interpretações que a gente ouve por aí. Inclusive, questione a interpretação e a visão que eu trago aqui nos meus vídeos. É importante você saber as visões que vocês têm sobre a palavra de Deus. Peça a Deus a orientação e o caminho sobre as palavras. Porque a gente ouve muitas críticas sobre as pessoas que trabalham, que se preocupam com o futuro. Elas estão perdidas, elas deveriam se preocupar porque elas não vão entrar no reino dos céus. Mas olha quanta hipocrisia tem por aí. A maioria das pessoas que você conhece, que estão trabalhando muito, elas estão realmente afastadas de Deus? Pense nisso. Segundo ponto, as pessoas que você conhece, que não trabalham muito, que não têm muita ambição, elas estão muito próximas de Deus? Elas estão realmente colocando a mão na massa para fazer o mundo se tornar um lugar melhor? Elas estão trabalhando em prol dos outros? Ou elas só estão preguiçosas nas casas delas, cuidando da vidinha delas, esperando chegar o fim de semana para elas gastarem o pouco que elas ganham com elas mesmas? Você já parou para pensar nisso? Porque existe muita hipocrisia nas interpretações dessas palavras. A gente costuma julgar e apontar o dedo para quem trabalha muito, tem muita ambição, tem muitos sonhos. Mas será que aquela pessoa que também desperdiça a vida dela, cuidando apenas dos próprios interesses, talvez tenha até um emprego, mas só porque ela é obrigada a trabalhar para pagar as próprias contas e tudo que ela ganha, ela gasta somente com ela ou com a família dela, ela não é capaz de distribuir nada para as pessoas ao redor, ela não distribui nem mesmo o tempo e nem a atenção dela para ajudar o próximo. Cuidado com esses desvios que a gente vê por aí de interpretação e com a hipocrisia que existe. Não cabe a nós apontar o dedo para os nossos irmãos, aqueles que têm muita ambição e também os que têm pouca. Cabe a nós olharmos para a nossa própria vida e buscarmos sim um equilíbrio. Deus não te criou para você trabalhar e pagar somente as próprias contas e no seu único tempo livre você gastar o seu tempo usando rede social, rodando o dedo assistindo videozinhos ou assistindo novela ou futebolzinho e gastando seu dinheiro com cerveja, com carne, churrasco, e aí assim você vive a sua vida. Você não preocupa-se nem um pouquinho com a vida do outro. Ou mesmo você, que por outro lado é mais ambicioso, todo o seu tempo você usa se aprimorando, trabalhando, estudando, crescendo, buscando mais fontes de renda, aumentar os lucros talvez da sua empresa. Será que você também está usando o seu tempo da forma certa? Cada um de nós deve olhar para a própria vida e identificar onde estão os excessos. Será que eu estou com excesso de egoísmo? Quando eu uso todo o meu tempo para cuidar só da minha vida, dos meus sonhos? De ter mais dinheiro, ou de ter mais lazer, ou de ter mais tempo livre?
para eu fazer as minhas coisas? Porque o problema não é de forma alguma você ter acesso aos bens materiais. Deus não te criou aqui e te colocou no mundo para você ficar vivendo dificuldade, tendo lutas e perdendo todo o seu tempo e a sua energia, calculando como você vai pagar suas contas. Você precisa e merece viver com dignidade, com tranquilidade. Estragou uma coisa na sua casa, você tem dinheiro para comprar, outra para repor. Alguém precisou tomar um remédio na sua família, você tem dinheiro para comprar. Você viver relaxado. Mas ao mesmo tempo, o tempo que te sobra, você investir. Investir em quê? Em se melhorar como pessoa. E nós nos melhoramos enquanto pessoas na relação que nós temos com os outros. A relação é a melhor forma que nós temos de identificar aquilo que precisamos melhorar. Precisamos melhorar a paciência? Será que eu preciso ser menos egoísta, mais paciente, mais generoso, mais amoroso, ouvir mais, falar menos de mim, ouvir mais o outro, aconselhar, ser luz quando alguém chega trazendo más notícias? Porque esse é o equilíbrio. Todos nós precisamos sim de recursos materiais para viver aqui na Terra. E algumas pessoas, é claro, são mais ambiciosas do que outras. Algumas pessoas gostam de viver com mais conforto, outras precisam de pouco. Mas a questão não é apontar o dedo, chamar aquele que gosta de viver com pouco de preguiçoso, ou chamar aquele que gosta de viver com muito de ganancioso. Jesus sempre nos ensinou a acolhermos. Jesus andava com pessoas diferentes, de diferentes tipos, de diferentes classes sociais. Ele não estava apontando o dedo. Deus não te deu o direito de ser o juiz aqui na Terra e de apontar o dedo para o outro. Você precisa olhar para a sua própria vida e identificar os excessos. E os excessos não é só o excesso de coisas na sua casa. Claro que isso também é preciso ser olhado, mas é o excesso dos seus interesses. Será que eu excessivamente me importo só comigo? Será que tudo bem, mesmo que você não seja uma pessoa ambiciosa, tudo que você tem, tudo que você ganha é para pagar só as suas próprias contas, você não se preocupa em ajudar o seu irmão, em tirar coisas da sua casa que você pode levar para outras pessoas e abençoar a vida de outras pessoas? Às vezes um alimento, às vezes roupas. Será que você não tem um tempo para ouvir uma pessoa? Todo o tempo que você tem, você quer curtir a vida. Ah, já trabalhei demais essa semana, então agora eu quero relaxar, vou ficar em casa, assistir minha série, vou ir pro barzinho, vou tomar minha cerveja porque eu mereço. E aí a sua vida não tá medíocre demais, embora você diga que você não é ambicioso, nem egoísta? Ou você que sonha muito alto, quer alcançar muitas coisas materiais na vida? Será que você não dedica tempo demais trabalhando, pensando em formas de ganhar mais dinheiro, fazendo muitos negócios e se preocupa pouco em como os seus negócios podem impactar positivamente a vida das pessoas, dos seus funcionários? É importante cada um de nós olharmos para nosso ponto de equilíbrio. Todos nós precisamos sim de recursos materiais, mas todos nós também precisamos aprimorar os recursos espirituais. Todos nós sabemos, e o que a gente mais ouve ao longo da vida, é que quando nós morrermos, nós não vamos levar nada dessa vida, nada material, mas nós vamos levar as nossas experiências espirituais. E o que é que a gente fez com o nosso tempo aqui para a gente adquirir boas experiências espirituais? O que é que a gente fez de bom aqui para a gente melhorar a nossa relação com os outros? Para a gente melhorar aquilo que há de podre dentro de nós, porque todos nós temos muitas coisas ruins. Todos nós temos que fazer uma faxina interna, tirar o que é podre, limpar o que está empoeirado, talvez fazer uma boa reforma. E dá trabalho olhar para dentro. Geralmente nós estamos ocupados demais, ou pensando no nosso lazer, no nosso descanso, ou pensando nas nossas ocupações que vão trazer recursos materiais. E aí não sobra tempo para olhar para o nosso interior, que está assim bagunçado, sujo, precisando de faxina, precisando de reforma. E esse é o nosso dever aqui. Para a gente sair daqui melhor do que a gente entrou. Para a gente sair dessa vida melhor do que a gente chegou.
usar os recursos externos da vida para melhorarmos a nós mesmos. Sim, usarmos recursos materiais para desenvolver, para ter ideias, para trazer algo novo. Sim, não há nenhum problema em empreender, criar coisas, criar empregos, criar inovações, criar utilidades para o planeta, trazer comodidades para as pessoas. Que bom que um dia alguém se dedicou a criar a internet, o celular, o microfone, a câmera. Senão esse vídeo não existiria. Então é bom que as pessoas se empenhem no trabalho, tenham sim sonhos de realizar coisas aqui para o mundo externo. Mas ao mesmo tempo, nós precisamos buscar onde nós precisamos melhorar dentro de nós. Como que, utilizando os recursos aqui da Terra, nós vamos tornar o mundo um lugar melhor para todo mundo viver. Parar de olhar só para as nossas próprias preocupações, para os nossos próprios interesses. Você precisa ser alguém que vive ocupado demais com a sua própria vidinha? Seja você ambicioso ou não, mais ou menos ambicioso. Você precisa preocupar somente com a sua vidinha, com o que você vai fazer no fim de semana? Ou com o que você vai fazer com o seu tempo? Ou com o que você vai fazer com o dinheiro que entrou? Você vai comprar algo novo para impressionar as pessoas? Você precisa realmente disso? Ou você pode usar os recursos para reverter, claro, para o seu bem, para o seu aprimoramento. Deus não te dá as coisas em vão, mas Ele precisa que você seja um bom administrador de tudo que Ele coloca aqui na Terra. De tudo que chega até você. E tudo que chega, eu digo, dinheiro, sim, oportunidades, trabalho, pessoas, recursos, tempo, energia, saúde. Tudo que Ele colocou na sua mão pode e deve ser usado para você se melhorar enquanto ser humano. E você sendo um ser humano muito melhor, você vai ajudar muito e muito mais pessoas. Se você sabe coisas, não segure para você, ensine as coisas que você sabe. Não seja egoísta nesse ponto. Se você tem recursos na sua casa, dinheiro que você pode ajudar pessoas, roupas que você pode doar, alimentos, ouvido, tudo que você pode doar, doe. Não seja mesquinho, porque o problema não é ter recursos na Terra. O problema é exatamente o apego. Eu vou ficando por aqui. Deixa o seu curtir aqui nesse vídeo, para esse vídeo chegar a mais pessoas. Deixa a sua opinião aqui também sobre esse vídeo. Complemente as ideias. A gente aprende muito aqui, trocando nos comentários. E envio esse vídeo para outra pessoa.